Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Cidadão Celestial, uma alegria recebê-los aqui. No vídeo de hoje eu quero analisar com você um vídeo que foi enviado por uma jovem da minha igreja. Ela me enviou esse vídeo e falou, veja o que você acha a respeito desse vídeo. Eu quero mostrar para você aqui esse vídeo, nós vamos assistir juntos e depois eu vou fazer alguns comentários a respeito desse vídeo. Então eu vou colocar aqui esse vídeo, vamos assistir juntos. Tatuagem é pecado? Sou tatuadora e cristã. A ideia de que tatuagem é pecado vem de um único versículo da Bíblia. Não fareis cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. Para interpretar esse versículo, a gente precisa de contexto. O livro de Levítico faz parte da lei dada ao povo de Israel no Antigo Testamento. Essas leis tinham três funções principais: separar Israel dos povos pagãos ao redor, regular práticas culturais e religiosas da época e estabelecer uma identidade espiritual e social. Naquele contexto, marcar o corpo não era estética, era um ritual ligado a luto e idolatria. Ou seja, o versículo não está condenando a tatuagem como conhecemos hoje, mas sim práticas pagãs e específicas. Outro ponto essencial é entender a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, muitas leis cerimoniais deixam de ser obrigatórias. Não seguimos leis alimentares de Levítico, regras sobre tecidos mistos e regras como não cortar a barba e o cabelo e não usar brinco. Isso porque, segundo a teologia cristã, Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê, Romanos 10, 4. O princípio que realmente importa. No Novo Testamento, o foco deixa de ser regras externas e passa a ser o coração e a intenção. Um dos versículos mais usados nesse debate é: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 19. Mas esse texto não fala sobre tatuagem. Ele fala sobre imoralidade sexual e santidade. Mas então, tatuagem é pecado ou não é? Dentro de uma análise teológica mais ampla, não há proibição direta no Novo Testamento. O versículo de Levítico é contextual. O cristianismo atual se baseia na intenção e não na ação. Ou seja, a discussão deixa de ser pode ou não pode e passa a ser: qual o significado da sua tatuagem? Ela expressa algo alinhado à sua fé? Ela fere a sua consciência espiritual? Muito bem, meus amigos. Então, você vê aqui que nesse vídeo essa jovem, que se diz tatuadora e cristã, ela vem dizendo que na concepção dela, né, pelo que eu entendi, fazer tatuagem não é pecado. Um cristão ele pode fazer tatuagem. E ali ela utiliza um texto que está em Levítico no capítulo 19 e o verso 28, eu quero ler aqui com vocês, que diz o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. E ela está dizendo, né, para ela basear o seu argumento de que as leis do Antigo Testamento elas foram abolidas após a vinda de Cristo, né? Então, uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz, então essas leis do Antigo Testamento elas foram abolidas e a partir daí então os cristãos eles estariam justificados se caso eles quisessem fazer, por exemplo, uma tatuagem, que nós não poderíamos utilizar o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versos 19, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque esse texto ele está falando no seu contexto imediato de imoralidade sexual, e não está falando sobre a questão de tatuagem, né? Então, como que a gente pode entender tudo isso? Eu sei que deve ter muita gente assistindo esse vídeo que tem dúvida a respeito disso, se um cristão ele pode fazer tatuagem, se é pecado fazer tatuagem ou não. Então, nesse vídeo aqui a gente vai tentar entender melhor esse assunto e tentar aí fazer alguns comentários em cima desse vídeo que essa jovem gravou. Em primeiro lugar, o primeiro texto que ela pegou, eu quero mostrar aqui para vocês um material que eu tenho aqui, que é o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Esse é o volume 1. Né, que comenta dos livros de Gênesis a Deuteronômio. E esse texto no qual ela menciona, ele possivelmente está falando de tatuagem, tá? Então lá em Levítico capítulo 19 e o verso 28, aqui o comentário vai dizer o seguinte: não fareis marca alguma sobre vós. Pode se referir à tatuagem, um costume não imoral em si mesmo, mas indigno do povo de Deus, pois tende a macular a imagem do Criador. Então, olha só, aqui o comentário ele está dizendo que a tatuagem é um costume indigno do povo de Deus, porque ela tende a macular a imagem do Criador. Então, aqui o comentário ele já está, né, indo na linha de que é contrário um cristão fazer tatuagem.
né? Eu também entendo dessa forma. Até porque, se a gente pensar da seguinte maneira, essas leis que estão sendo dadas aqui ao povo de Israel, elas estão sendo dadas num contexto em que o povo de Israel está sendo liberto do Egito, onde lá no Egito eles passaram 400 anos de escravidão, mais de 400 anos de escravidão, e lá eles aprenderam costumes de idolatria, de paganismo, e eles estão saindo desse contexto. Eles estão então passando pelo deserto e indo para a terra de Canaã, onde Deus está expulsando aqueles povos por conta também de serem pessoas que são desobedientes à lei de Deus, com práticas de idolatria, de imoralidade e tudo mais. Então veja só, entre o Egito e Canaã, Deus ele vai então fazer uma transformação nos costumes, nos hábitos, no estilo de vida do povo de Israel. Então, está dizendo aqui, ó, não fareis marca sobre vocês. Né? Pode estar se referindo à tatuagem, certamente está se referindo à tatuagem, porque a tatuagem era um costume que essas nações pagãs idólatras tinham, né, na antiguidade. Então Deus está dizendo, não fareis marca sobre o seu corpo. Porque vocês têm que ser um povo distinto, têm que ser um povo santo. Eu já estou separando vocês das nações das quais eu vou expulsar de Canaã e das quais vocês foram libertados do Egito. Então, aqui Deus ele está dando essa ordem justamente para que o povo de Israel não faça esse tipo de prática, porque ele já estava expulsando as pessoas de Canaã por fazerem esse tipo de prática. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Um detalhe que ela falou ali, eu separei até alguns textos aqui, que eu anotei, que eu gostaria de ler aqui com vocês na Palavra de Deus. Um detalhe que ela falou ali a respeito de que o fim da lei é Cristo, né? Muitas pessoas utilizam esses textos do Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, para dizer que algumas das leis, ou todas as leis, né, do Antigo Testamento, elas foram abolidas, uma vez que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e a sua morte na cruz fez então abolir todas essas leis. E entre essas leis estaria, por exemplo, esse texto aqui de Levítico, capítulo 19, verso 28. Só que a gente tem um problema muito grande, porque assim, existem leis sim que foram abolidas do Antigo Testamento, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, porém nem todas as leis foram abolidas. Você veja que nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, Levítico 19, se você ler o verso 29, um verso depois do verso que ela menciona, né, a questão de não fareis marca nenhuma sobre vós, olha o que está escrito. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Será que a prostituição hoje ela está liberada? Né? Será que a prostituição hoje ela é permitida? Por fato de o Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, permite, por exemplo, que um pai pegue uma filha e a prostitua? Eu tenho certeza que essa jovem ela vai dizer que não. Então a gente precisa entender que leis foram essas que foram abolidas. Nem todas as leis do Antigo Testamento foram abolidas. Quando a gente vai lá para o livro de Efésios, no capítulo 2 e o verso 15, ali tem um texto muito importante falando a respeito desse assunto. Eu quero ler aqui com vocês. Diz o seguinte, ó, Efésios capítulo 2, verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então o que esse texto está nos dizendo? Que o Senhor Jesus Cristo ele aboliu a lei em forma de ordenanças. Ou seja, aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento, aqueles rituais que eram feitos, os sacrifícios, aquilo foi abolido. Agora, existem leis como, por exemplo, as leis de saúde e leis de conduta, algumas leis de conduta, de estilo de vida dos cristãos, elas continuam, elas não foram abolidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, né, quando a gente vai lá para o livro de Mateus, no capítulo 5, o verso 17, ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 5, 17, está aqui, eu quero ler com vocês, ó. Não pense que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Então aqui,
Jesus está falando, se você continuar a leitura do capítulo 5, ele vai abordar alguns dos 10 mandamentos, como por exemplo o mandamento do não matarás, o mandamento do adultério, do amor ao próximo, enfim. Então aqui Jesus ele está falando que a lei moral, ela não foi abolida. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Então a lei que foi abolida, conforme Efésios capítulo 2, verso 15, é a lei de ordenanças. Agora, seriam as leis de saúde leis relacionadas à ordenança? Nós entendemos que não. Não são leis de ordenanças, mas sim leis de saúde. E a saúde do ser humano, o bem-estar do ser humano, isso é universal. Isso, Deus ele se preocupava com isso no Antigo Testamento e obviamente que ele vai continuar a se preocupar com isso no Novo Testamento. Então olha só uma coisa que é interessantíssima nesse debate com relação à questão da tatuagem, né? Eu pesquisei aqui algumas notícias relacionadas à tatuagem e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, às vezes a pessoa fica se perguntando, será que um cristão pode fazer tatuagem? Será que isso primeiro lugar, né? Vamos tentar responder duas questões. Será que isso está de acordo com a conduta de um cristão relacionada à modéstia? Depois eu vou ler alguns textos aqui nos quais a Bíblia nos fala qual deve ser o padrão de modéstia do cristão. E outra questão também é relacionada à questão da saúde. Será que faz bem para a nossa saúde a gente fazer uma tatuagem? Olha só que interessante, aqui tem uma notícia que diz o seguinte: tatuagens, toxinas e o sistema imune. O que você precisa saber antes de fazer uma tatuagem? Então aqui no subtítulo da notícia está dizendo o seguinte: as tintas de tatuagem são misturas químicas complexas com muitos pigmentos originalmente desenvolvidos para aplicações industriais e não para injeção na pele humana, podendo sofrer alterações perigosas e desencadear reações imunes. Então olha o que está dizendo aqui essa notícia. Que as tintas, as tintas das tatuagens, elas foram desenvolvidas para aplicações industriais. Então imagina você pegar uma tinta dessa e você aplicar sobre a sua pele. Certamente isso vai causar um efeito negativo na sua saúde. Certamente isso vai, de alguma forma, para a sua corrente sanguínea, vai prejudicar a sua pele, pode causar reações alérgicas. E outro detalhe também, tem uma outra notícia aqui que eu quero ler com vocês. Essa notícia do portal UOL, olha só. União Europeia proíbe tatuagens com 25 pigmentos coloridos por risco à saúde. Aqui essa notícia está dizendo o seguinte, estão proibidos a partir de terça-feira o uso de 25 pigmentos coloridos em tatuagens realizadas na União Europeia. A restrição visa limitar o uso de produtos prejudiciais à saúde. E vai falar mais aqui, vai falar que esses pigmentos coloridos, eles são cancerígenos. Então olha só, a primeira notícia está dizendo que muitas dessas tintas elas são feitas para uso industrial. Então, certamente são prejudiciais à saúde. São prejudiciais à saúde das pessoas que utilizam essas tintas. Na União Europeia, essa notícia aqui, que está no portal do UOL, vou até mostrar aqui a data, teoricamente recente aqui, 4 de janeiro de 2022. Então foi proibido na União Europeia 25 pigmentos coloridos utilizados em tatuagens, porque são prejudiciais à saúde, inclusive são cancerígenas. Agora tem uma outra notícia que eu gostaria de destacar aqui, essa do portal Veja, está escrito o seguinte, nada é para sempre, cresce o movimento de remoção de tatuagens. A onda conta com a ajuda de novos recursos tecnológicos para a extração de marcas da pele. Está dizendo aqui que muitas das pessoas que fazem tatuagem se arrependem e depois eles querem remover essas tatuagens. O processo de fazer tatuagem, ele é dolorido, As pessoas que fazem tatuagem, elas costumam dizer que a experiência não é muito agradável, É dolorido você
fazer a tatuagem ali, os desenhos que são feitos na pele. Agora imagine para você remover, né? É claro que a tecnologia hoje ela tem avançado muito nesse sentido, mas muitas das técnicas que são usadas para a remoção de tatuagens são doloridas e causam dor nas pessoas. Então, diante de tudo isso, né? Será que de fato convém para um cristão fazer uma tatuagem? Aqui a gente já entendeu nessas notícias que as tatuagens elas podem e são prejudiciais à saúde. Inclusive, muitas tintas coloridas têm um efeito até cancerígeno no nosso corpo. Aí quando a gente vai para o texto que essa jovem ela menciona, lá em 1 Coríntios no capítulo 6 e o verso 19, vamos ler lá esse texto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ela diz assim, que muitas pessoas usam esse texto para falar contra a tatuagem. E está errado porque o contexto aqui não está falando de tatuagem, sim, está falando de imoralidade sexual. E ela tem razão. Realmente o texto aqui, Paulo ele está falando a sensualidade é condenada, né? O contexto ali de 1 Coríntios começa no verso 12 e vai até o verso 20. E aí no verso 19 ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então olha só, apesar desse texto estar inserido num contexto que fala de forma imediata de imoralidade sexual, mas existe um princípio aqui por trás. E qual é o princípio? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso aqui vale não só para a questão da imoralidade sexual, mas vale também para a questão, por exemplo, da tatuagem. Se eu sei que a tatuagem ela vai prejudicar o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não devo fazer tatuagem. Se eu sei que eu estou comendo um determinado alimento que está fazendo mal para o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu não devo usar esse alimento, consumir esse alimento. Ela vai mencionar até no vídeo dela a respeito das leis alimentares de Levítico, né? E aí a gente entra no ponto que muitos também defendem, por exemplo, que a carne de porco, né, ela pode ser utilizada, pode ser consumida. E aí vamos usar o mesmo argumento. Jesus morreu na cruz, as leis de Levítico do Antigo Testamento foram abolidas. Então a partir de agora os cristãos eles estão autorizados a comer esses alimentos que são considerados imundos na Bíblia. A gente aplica esse mesmo princípio. Se um alimento ele é prejudicial ao corpo, ele deve ser rejeitado, a gente não deve fazer uso desse alimento. Isso vale também para bebidas alcoólicas, isso vale também para a questão, por exemplo, do uso de cigarro, seja ele o cigarro normal ou cigarro eletrônico, ou o consumo de drogas, por exemplo. O nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Então, ela está certa aí em partes, né? Realmente o texto ele está dentro de um contexto que está falando sobre imoralidade sexual, mas existe um princípio aqui por trás. E o princípio o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se a tatuagem ela prejudica o meu corpo, ela faz mal, inclusive pode dar até pode gerar até câncer, né? Conforme o Ministério da Saúde dos países lá da União Europeia proibiu, né, utilização dessas tintas coloridas por ser cancerígeno. Será que vale a pena para um cristão se arriscar dessa forma? Aqui a gente está entrando na questão da saúde, mas agora eu quero entrar na questão da modéstia. Será que convém para um cristão fazer tatuagem? Vamos pensar o seguinte, uma pessoa que faz uma tatuagem, qual é o objetivo da pessoa ao fazer a tatuagem? É chamar atenção para si ou chamar atenção para Deus? O cristão, aqui no mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e o verso 31, o apóstolo Paulo ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Será que uma pessoa que faz uma tatuagem ela está fazendo para a glória de Deus ou está fazendo para chamar atenção para si? Isso é uma coisa que a gente deve refletir.
Sabe que um cristão, a conduta de um cristão, ela é modesta e piedosa. O que significa isso? Um cristão, ele deve se vestir, ele deve se comportar, o seu estilo de vida deve ser simples. E nós devemos chamar a atenção não para a nossa aparência física, mas sim, através do nosso comportamento, para o Criador. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Agora, uma pessoa que faz uma tatuagem, ela está agindo dessa forma? Aí a gente pode refletir até de uma outra forma. Uma pessoa que faz uma tatuagem em uma determinada parte do seu corpo, ela faz essa tatuagem para mostrar para as outras pessoas, certo? Ninguém vai fazer, eu não imagino que uma pessoa vai fazer uma tatuagem para deixar essa tatuagem escondida. Isso será que não vai fazer com que a pessoa ela se vista de uma forma menos modesta, de modo que vai fazer com que ela exponha mais o seu corpo? E ali ela de repente passe a se comportar de uma forma mais sensual? Isso é uma coisa que nós devemos refletir. Quando a gente vai para o livro de 1 Timóteo, eu quero ler mais 2 textos aqui, falando a respeito de modéstia cristã. Esse assunto está meio fora de moda ultimamente, né? Mas é importante nós relembrarmos esses princípios na palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10, olha o que está escrito aqui. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então aqui, o apóstolo Paulo, obviamente, não está falando de tatuagem, aqui ele está falando de vestuário. Mas da mesma forma, né, que eu mencionei, que eu comentei, que lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, está falando no contexto imediato de imoralidade, mas existe o princípio por trás. Então aqui o princípio, que está no verso 10, está escrito o seguinte: nós devemos chamar a atenção pelas nossas boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E aqui, esse princípio vale tanto para homem quanto para mulher. O que o contexto imediato está falando, se referindo, se direcionando mais para as mulheres. Mas isso daqui vale para os homens também. Então, será que um cristão, ao fazer uma tatuagem, ele vai estar dentro desse princípio aqui? Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não. E tem um outro texto também que complementa esse, que está lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, e os versos 3 e 4, que diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, mais uma vez aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós não devemos chamar atenção pelos nossos adereços, né, pelas joias, pela maquiagem e nem pelas tatuagens. Então, um cristão, ele não deve se valer do uso de tatuagens, porque ao fazer isso, ele vai estar chamando atenção para si e não para Deus. Aí muitas pessoas dizem assim: mas e se eu escrever ali um versículo bíblico, né? Como às vezes você vê muitas pessoas tatuam versículos bíblicos em partes do corpo. Da mesma forma, você vai estar chamando atenção para o seu corpo, você não vai estar chamando atenção para Deus. Nós devemos chamar atenção pela nossa forma simples de viver. Então a nossa alimentação deve ser simples, mantendo os princípios de saúde estabelecidos pela palavra de Deus, não consumindo alimentos impuros, alimentos que prejudicam o nosso corpo. A nossa roupa deve ser simples, devemos nos vestir com modéstia, com simplicidade, porque esse princípio estabelecido na palavra de Deus, ele é válido tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. E nós devemos chamar a atenção para Deus através da nossa conduta simples, da nossa forma modesta de viver, não com ostentação, né? Com roupas caras, com joias, com carro caro, enfim, toda sorte desse mundo consumista que nós vivemos, onde parece que é mais importante ter do que ser, né? Então, nós não devemos seguir esse estilo de vida. E aí eu quero finalizar esse vídeo chamando a uma reflexão. Da mesma forma que o povo de Israel, para quem
foi dado primeiro essa lei, né, lá em Levítico, capítulo 19, verso 28, nós começamos comentando, né, esse texto que foi mencionado por essa jovem no vídeo, falando de que o povo ele foi liberto do Egito, onde eles estavam envolvidos em costumes, em práticas, em um estilo de vida degradante. Deus foi santificando eles no deserto, preparando eles para entrar na terra prometida, na Canaã terrestre. E Deus já estava expulsando os povos daquela terra por eles ferirem a lei de Deus e viverem um estilo de vida totalmente corrompido. Nós cristãos aqui do século XXI, jovens, mulheres, homens de todas as idades, também estamos passando por esse processo. Uma vez nós fomos libertos do Egito do pecado pelo sangue de Jesus, então Deus ele inicia em nós um processo de santificação, onde ele vai mudar os nossos gostos, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, para que a gente possa se preparar para entrar na Canaã celestial. Agora, para uma pessoa que está pensando em fazer tatuagem, um cristão, né, que está pensando em fazer tatuagem e às vezes fica na dúvida se é pecado ou se não é pecado. Uma vez que nós estamos nos preparando para ir para o céu, você acha que no céu você vai entrar com tatuagem? Eu acho que não, né? A palavra de Deus, ela nos diz... Vou ler mais um texto aqui, né, pra gente finalizar, que eu acho que vale a pena. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, olha só o que diz esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 53. Paulo diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O nosso corpo ele vai ser transformado. Aqueles que morreram em Cristo e estão aguardando a volta de Jesus no pó da terra, né, dormindo, descansando lá no pó da terra, quando o Senhor Jesus ele se manifestar nas nuvens dos céus, essas pessoas forem ressuscitadas, o seu corpo vai ser transformado, porque não pode entrar em nada incorruptível no céu. Então o corpo vai ser transformado. Aquelas pessoas que um dia fizeram tatuagem, se arrependeram dos seus pecados, aceitaram Jesus como Salvador, e de repente não tem como tirar a tatuagem, não tem condições, as pessoas vão permanecer com essas tatuagens. É claro que elas vão ser muito bem-vindas, e existem nas igrejas, né, muitas pessoas com tatuagens que se arrependeram e continuam, e são muito bem acolhidas, e amém, louvado seja Deus por isso. Mas quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, eu acredito que essas pessoas, elas vão ter os seus corpos transformados e essas tatuagens vão desaparecer. Elas não vão fazer mais parte do corpo, porque elas não vão entrar no céu com tatuagem. Agora, aquelas pessoas que estão, aqueles cristãos jovens que muitas vezes têm dúvida se é pecado fazer tatuagem ou não, estão na dúvida se faz, se não faz, eu digo para você, não faça. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então esse princípio é universal, ele vale também para a questão da tatuagem. Para que você vai marcar o seu corpo e você vai se identificar com pessoas ímpias que não estão nem aí para a lei de Deus? Então nós devemos ser distintos, separados, porque nós estamos nos preparando para ir para o céu. E lá no céu, meu amigo, você pode ter certeza que não vai ter ninguém com tatuagem. Porque os nossos corpos vão ser transformados. Serão transformados no abrir e fechar de olhos, como diz aqui a palavra de Deus. Então eu espero ter ajudado, né, com esse vídeo. E você, se gostou desse estudo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que de repente podem ter dúvidas a respeito desse assunto. E assim a gente vai crescendo, né, em conhecimento, estatura e graça diante de nosso Deus. Forte abraço, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.